Olá pessoal, tudo bom? Vocês que adquiriram o robô Autobot Trader, versão 4.3 Scalper, ou também outras versões, eu vou estar aqui passando para vocês as configurações, eu vou estar passando aqui as novidades, como você pode configurar o seu robô da melhor forma, porque não adianta você ter uma Ferrari e não saber pilotar, não adianta você ter um bom robô e não saber configurar ele da forma correta. E também é lógico, né? A gente sempre fala que é necessário ter um gerenciamento de risco para você não quebrar sua banca, você ter buscar ter um psicológico também, né? Trabalhar no seu psicológico para você não se tornar um jogador apenas que vai jogando, jogando, jogando até quebrar. Esse é um conselho para a vida de cada um, que a gente tem que saber o que a gente está fazendo, dar valor ao nosso dinheiro, né? Nunca jogar, nunca pegar um valor que você não pode perder e colocar achando que você vai ganhar, ganhar, recuperar, que você está no mercado de renda variável, a gente sabe que é um mercado de risco. Então sempre trabalhar com dinheiro que você, se acontecer de você perder, não vai te prejudicar. Então é importante a gente ter isso em mente também antes da gente trabalhar com qualquer ferramenta. Mas esse robô é um robô muito assertivo, ele tem vários indicadores, ele trabalha com uma série de médias móveis, ele trabalha com um indicador de velas para ver a diferença, trabalhar com reversão. Ele tem essa novidade agora, além de vários outros indicadores que a gente não vai mencionar aqui, mas além disso, ele também trabalha com essa novidade agora com o Scalper. O que que ele faz nesse Scalper? Ele tem um sistema interno que trabalha automaticamente. Esse trabalho automático dele é por fora, além das configurações padrões que todos os robôs AutoTurboBot têm, uma configuração que vai fazer melhorar o desempenho do robô. Por quê? Porque se ele percebe que o mercado virou e ele pode dar prejuízo, então ele vai vender antecipadamente. Então, automaticamente, através de vários testes que fizemos, a gente percebeu que se o mercado de repente dá uma virada e ele começa a perder e perde até um certo ponto, fica meio inviável essa recuperação. A probabilidade de ele Olá, recuperar é muito pequena. Então a gente já vende esse contrato nesse momento e pega o dinheiro, no caso ali daquela operação, e parte para outra. E também no caso do ganho. Se ele ganha repentinamente um valor muito alto, porque cada entrada, o robô ele vai tendo um valor de venda, né? Que ele pode ser vendido ou negativo ou positivo. Então, se no momento da compra ele tem uma efetividade positiva alta e ele ganha ali tipo mais de 50%, 70%, né? A gente tem um nosso próprio cálculo aqui para venda. Então, se ele atinge o que nós esperamos e consideramos como um valor alto, um valor interessante, a gente já vende também, pega esse dinheiro, põe no bolso e parte para outra entrada. Por quê? Porque corre o risco de ele, quando ele começa a ganhar rapidamente e o tempo de expiração está muito curto, provavelmente ele vai reverter, vai haver um pullback, né? Vai haver uma mudança desse padrão de alta aí para queda, uma recuperação, e pode ser que ele perca aquela entrada. Então, é mais vantajoso a gente encerrar aquela operação, pegar aquele lucro e partir para outra. Vamos lá, para a gente poder estar iniciando essas configurações. Antes da gente iniciar, a gente precisa fazer uma limpeza, né? Se às vezes tem algum código, porque sempre quando a gente liga a aba da Binary ou da Derive, a gente vai ver que vem um resquício de algum código que do último robô que a gente acessou. E ele vem todo bagunçado. Então a gente vem aqui nessa argolinha aqui e redefinir o bloco para o seu estado inicial. Então ele vai limpar todo o resquício de robôs antigos que você operou na última vez que você operou e você vai carregar ali o seu robô. Pronto, aí você carregou o seu robô, você vai vir aqui nas configurações para você pôr o seu gerenciamento ali, a forma como que você trabalha. Primeiro eu vou estar fazendo uma descrição rápida aqui sobre cada elemento. O valor da banca. O valor da banca é o valor da sua banca. Esse robô é um robô que trabalha de uma forma automática. Foi desenvolvido para quê? Para que você possa ter a maior consistência possível. A gente já pensou em todos os cálculos, todas as melhores formas de você trabalhar e deixou isso pronto para você. Porque às vezes a pessoa entra, não sabe quanto que ela vai colocar de stake, ela não sabe quanto que ela vai colocar de martingale, ela não sabe quanto que ela vai colocar em cada configuração. Esse robô não usa martingale, ele usa um sistema próprio de recuperação que a gente desenvolveu. Esse robô trabalha com
esse sistema, mas também trabalha sem martingale zero, sem recuperação nenhuma. Você pode trabalhar das duas formas. Ambas as formas são interessantes. Por quê? Porque com a recuperação você bate sua meta mais rápido. Sem martingale nenhum, sem recuperação nenhuma, ele demora muito. E você precisa buscar porcentagens menores. Isso para qualquer robô. Para qualquer robô. Na verdade, poucos robôs vai conseguir trabalhar sem nenhuma recuperação, sem nenhum martingale. Mas os que conseguem vão demorar muito para bater sua meta, dependendo da porcentagem. Então é importante você estudar qual que é o melhor via para você. Se você quiser bater uma meta mais rápido, você vai na configuração e deixa com a correção. Porém, você sabe que o risco aumenta um pouco. Porém, se você estiver dentro do seu gerenciamento, o stop é comum. Qualquer robô vai stopar. Isso não voga nada. Você estando dentro do seu gerenciamento, é um dia pelo outro. O importante é no final do mês você sair no lucro. Então, o valor da banca, você vai colocar o valor da sua banca. É aconselhável ser uma banca de no mínimo 35 dólares. Você pode trabalhar com uma banca menor. Já vi gente que com o nosso robô começar com $1 e ter lucro. Porém, é o seguinte: se você tiver uma banca menor de $35, você tem que mentir para o robô. O que que é isso, mentir para o robô? Você vai colocar uma banca maior aqui, mesmo você não tendo essa banca. Aí ele vai trabalhar como se estivesse trabalhando com a banca maior. O risco aumenta um pouquinho, as entradas são um pouco maiores. Você coloca o mínimo, né? Você coloca aí 35, pelo menos $35. E mesmo você estando com uma banca de 10, 20, não sei, você coloca 35 aqui, ou 50, né? Aí ele vai trabalhar simulando essa banca. Ele vai ser um pouco mais agressivo do que seria se você colocasse 10 ou 20. Porque se você colocar 10 ou 20, que é uma banca muito pequena, ele vai ficar muito perigoso. Eu não aconselho. Eu aconselho então você colocar acima de 35 aqui na banca. Você vai colocar aqui a sua meta. Esse robô foi desenvolvido para você bater meta, não para você ficar estopando. Então, é importante você colocar no máximo 3%. A gente deixou bem claro aqui, ó, no máximo 3%. Se você colocar mais de 3%, ele vai fazer umas entradas muito altas e vai ficar muito perigoso. E não foi desenvolvido para você operar com mais de 3%. Porque nesse mercado é um mercado difícil, um mercado de renda variável. 3% ao dia é muita coisa. No final de um mês, se você operar os 30 dias, são 90%. São 90%, ou seja, praticamente você vai dobrar o seu capital. E nenhum mercado é, te dá essa possibilidade. Então você pode trabalhar com porcentagens aqui, 2 ou 3%. Se você for trabalhar com menos de se você for trabalhar com menos de 1%, também aqui 0 ponto alguma coisa, 0,1, 0,5, é meio perigoso. Então você também tem que trabalhar aqui com uma banca maior, porque ele vai demorar muito para bater essa meta. Então eu aconselho você colocar 2 ou 3% aqui. Mas eu vou colocar uma porcentagem menor aqui, vai demorar? Talvez ele demore porque a recuperação vai ser menor também, que esse cálculo que o robô faz, ele trabalha em cima também dessa porcentagem aqui que você coloca. Aqui tem algumas operar no Forex, mas a gente não liberou ainda essa função, então vai ficar no falso. O super conservador. Então, antes de eu falar do super conservador, se você deixar ali falso, super conservador falso, ele vai trabalhar no modo agressivo. Por quê? Porque ele ganha mais de 100% de cada entrada. Então você vê aí bots por aí que acerta muito, mas ganha mixaria, ganha pouquinho. Tem bots aí que ganha 5%, 10%. E quando você perde muito. Então é um pouco inviável. Dependendo da estratégia, é muito inviável. Então, essa estratégia, ao meu ver, ela é excelente. Você trabalhar ganhando mais de 100%. Porque quando você perde, aquela perca não te traz tanto prejuízo. Porém, ele tem uma assertividade menor. E às vezes as pessoas assustam de ver vermelho ali. Não assusta com o vermelho. Você tem que ver no final o stop gain, stop loss. O pessoal põe para rodar, começou a ficar no vermelho, o pessoal para o robô. Aí o robô não consegue entregar aquilo que ele prometeu, porque você tem que trabalhar em cima do stop loss e do stop gain. Bateu a meta, beleza. Não bateu, beleza. Aí você vai colocar dentro do seu gerenciamento. Por quê? Porque o robô ele trabalha com uma certa margem. Então, se ele perder, ele vai recuperar. Ele tem que ter uma margem para recuperação. Por isso que eu falo para a banca não ser muito pequena aqui.
porque ele precisa de trabalhar com no mínimo um stop aí de US$ 5. Um stop menor de US$ 5, ele perdeu 3 4 5 entradas, ele já vai stopar, porque ele não trabalha com martingale, porque o que acontece? O martingale, ele é um fator bom, até bom, se você souber trabalhar com ele. Porém, ele é muito perigoso, porque o pessoal fala, eu bato minha meta direto, várias vezes no dia, mas ele tá com gerenciamento lá do stop, ele tá com gerenciamento do martingale, que quando ele estopa com o martingale, ele praticamente quebra a banca. Vamos supor, ele tá com a banca de 100. Aí o martingale dele aguenta US$ 70. Um dia ele bate a meta de 2, vamos supor que a meta seja US$ 2 ou US$ 5. Bate a meta hoje, bate a meta amanhã, bate depois, e vai acumulando lá, bate 5 6 7 dias. Ganhou lá seus US$ 30 US$ 40. Aí ele estopa US$ 70 ou quebra a banca. Não virou nada. Parece, é ilusão você ficar batendo a meta direto, mas quando você estopar, você perde quase todo o seu capital. Então esse robô aqui, ele trabalha num gerenciamento que não vai quebrar sua banca. Você pode estopar muitas vezes, que não vai quebrar sua banca. Então, o importante é você pensar no final do mês, porque um gerenciamento interessante para você trabalhar seria usar no máximo 6% do seu capital. Então, o seu stop tem que ser no máximo 6% do seu capital, seu stop. Se você tem uma banca de US$ 100, seria US$ 6 de stop, né? Que é o mínimo. O ideal é trabalhar com uma banca de US$ 100, acima de US$ 100. A gente fala desses valores pequenos porque a realidade de muitas pessoas é começar com bem pouco, mas você sabe que o risco é maior, bem maior. Então, se você trabalha com uma banca de 100, um stop de 6, mesmo que você estopar 10 vezes seguidas, você não vai quebrar sua banca, ainda vai continuar até o final dos 30 dias para ver a sua recuperação. É lógico que não estou falando que vai estopar 10 vezes seguidas, mas no final de 30 dias que você vai saber se você lucrou ou não. O duro é a pessoa ter essa paciência. Infelizmente, as pessoas não têm tido essa paciência de seguir gerenciamento, de bater meta. A pessoa vai lá, coloca o robô e quer ficar rico do dia para a noite, aonde que você acaba quebrando, principalmente se você usar martingale. Então, essa é o meu conselho para você trabalhar com essa banca aí. O ideal será uma banca pelo menos de US$ 100, que aí vai dar um stop de 6. Para você gerenciar isso daí, descendo um pouco mais para baixo aqui, você vai ver esse gerenciamento que a gente colocou aqui. Esse definir gerenciamento é a quantidade que você vai trabalhar. Por exemplo, se você colocar um, ele vai trabalhar um para um. O ideal é um para um, seria interessante. Ganhar um, perder um. Mas, se você tem uma banca pequena, coloca dois ou três. Por quê? Você aceita perder dois para ganhar um. Para que a sua banca, para que a sua banca não, para que o robô tenha uma margem de trabalho. Porque se você colocar um para um e tentar bater US$ 1, ele vai ter US$ 1 de stop só, para US$ 1 de gain. US$ 1 de stop, se ele pegar uma maré ruim no começo, ele vai stopar rápido. Então, se você colocar US$ 2 para ganhar um, ele tem uma margenzinha que ele vai recuperar. Agora eu não aconselho você colocar 5, 6, 6 para um, porque aí você vai estar correndo muito risco. Tipo, você vai ganhar US$ 1, mas quando você perder US$ 6. Aí é muito para você recuperar depois. Então, até 3 ou 4 aí, eu acho que esse gerenciamento dá para você trabalhar legal. Agora, se você tiver uma banca grande, você pode colocar um. Aí vamos supor você procurar bater US$ 10 ou US$ 20 para perder US$ 10 ou US$ 20. Aí você tem uma margem para o robô poder trabalhar de stop, mesmo que ele tome alguns loss, ele tem uma margem para trabalhar aí. Então, essa é a opção padrão de você ganhar mais é, do que 100% em cada entrada. Agora, se você quiser ativar o super conservador para bancas bem pequenas, que foi o que eu falei no início, né? Uma banquinha ali pequena, e essa banquinha tem US$ 10, US$ 15, US$ 30, até US$ 50. Então você ativa o super conservador. Como eu disse, eu prefiro o padrão, porque o padrão ele toma mais loss, mas quando ele ganha mais. Às vezes as pessoas assustam com um pouco de loss que toma, mas compensa mais. Na hora que ele acerta, ele bate a meta e vai embora. No super conservador, ele vai acertar muito, mas ele ganha menos. Nesse ganhar menos, já não compensa tanto você ativar aqui, ó, essa correção. Eu prefiro colocar zero loss. Então, quando eu ativo o super conservador, eu opero com nenhum loss. Com nenhum loss, não, perdão, com nenhum martingale.
nenhuma correção, porque ele não usa martingale, nenhuma correção, porque na verdade essa correção aqui é um sistema bem complexo que a gente desenvolveu, que ele vai fazer pequenas correções ao longo das operações. Ele não vai ficar dobrando. Vamos supor, eu perdi $1, aí eu entro com dois. Perdi dois, eu entro com quatro. Não, assim sucessivamente até quebrar a banca, não. Ele vai fazer algumas correções. É um sistema complexo, a gente desenvolveu e essa correção dele, ela é muito boa, muito eficaz. Porém, é interessante trabalhar com ela no padrão. Se você for trabalhar com ela aqui no super conservador, pode deixar um, dá para trabalhar, mas também dá para trabalhar com zero martingale, que zero correção. Ele vai trabalhar, vai demorar mais. O super conservador, eu não aconselho você colocar metas altas, não. Eu aconselho você colocar uma meta de porcentagem de um, no máximo 2 aí, porque senão você vai ficar muito tempo exposto e não vai dar certo. Então, se você tem uma banquinha pequena, bate 1% por dia, coloca ali sem nenhuma correção, coloca zero, ele vai fazer zero de correção e boa. Se a sua banca já é mais ou menos, não é tão pequena nem tão grande, se você quiser arriscar colocar um aqui, dá certo também, ou mais de um. Porém, se você colocar mais de um aqui, você pode colocar no máximo até 1,8. Se colocar muito aqui, ele vai fazer umas correções meio altas, porque ele ganha pouco. Então, vai ter que corrigir mais. Já lá no padrão, que ele ganha mais de 100%, as correções são bem pequenininhas. Então, essas são as duas modalidades que ele trabalha. No padrão, que busca sempre ganhar mais do que 100% em cada entrada, e o super conservador, ele ganha bem menos, porém acerta muito mais. Então, essas duas modalidades como se fossem dois robôs dentro do mesmo robô. Ele trabalha com um tempo de 30 segundos. Aqui você pode ativar ou não as suas notificações. Eu aconselho deixar desativado, porque pesa um pouco essas notificações. O gerenciamento eu já expliquei para vocês, que aí ele vai fazer um gerenciamento de stop loss. Se você colocar um, vai ser um para um, dois vai ser um para dois e assim por diante. Então, sempre ele vai buscar um para perder um, dois, três, quatro, cinco, quanto você colocar aqui. Isso aí vai de cada um, do psicológico de cada um, do gerenciamento de cada um, porque não adianta, pessoal, se não tiver um bom gerenciamento também, não vai adiantar nada. Então essa aqui é a parte básica, né, do robô, a parte que você consegue colocar ele para rodar aí, você consegue fazer bater as suas metas diárias. Aí você pode fazer bastante testes na virtual também, se você vê que o robô está ficando muito tempo exposto e não está batendo a meta, você reajusta aí as suas configurações também de uma forma porque vai depender de banca para banca. Não adianta, não existe uma configuração padrão aqui. A soma da banca, do seu psicológico, de quanto você quer bater de meta. Então, cada caso é um caso. Vai depender muito de cada um de vocês aí, como vocês querem. Tem pessoas que são mais agressivas, tem pessoas que são mais conservadoras, tem pessoas que não tem medo de perder, tem pessoas que perdem um pouquinho, já desespera, já apavora, e aí não pensa que é um dia pelo outro. Então, essas são as configurações básicas aí. Então, pessoal, para encerrar, esse robô é um robô que faz muita leitura. Ele é um robô que trabalha com muitos indicadores, vários indicadores conhecidos e alguns que a gente criou especificamente para essa operação. O mercado ele é soberano. A gente sabe que ninguém adivinha. Se a gente pudesse adivinhar o que o mercado vai fazer, a gente ficava milionário do dia para noite. Então a gente não sabe. Então o robô ele vai trabalhar com o histórico do passado. Então todo indicador ele vai dar uma observada nos padrões que existem e vai tentar se mover seguindo esses padrões. Se há um padrão após um pullback de alta, ele vai seguir esse padrão e vai tentar corrigir. Ele vai tentar dar aquela entrada naquele sentido, mas o mercado pode negar aquele padrão. Nenhum padrão é 100%. Então vai haver momentos que esse padrão vai dar certo, vai haver momentos que esse padrão não vai dar certo. Não existe um padrão 100%, mas a gente trabalha sempre com mais de 50%, 70% de assertividade para cada indicador. A soma de todos os indicadores, ele vai fazer a entrada. Então, por isso que ele demora um pouco para dar a entrada. Mas se você percebeu que o mercado não está legal, deixa para outro dia. É lógico que é necessário você esperar o stop loss e o stop gain. Mas para quem dá mais de uma
bate mais de uma meta por dia. Se você vê que o dia não tá legal, você deixa para outro dia. Uma coisa interessante que eu tenho percebido também, muitas pessoas estão tomando muito loss por causa da computação. Às vezes o computador é ruim, tá super carregado de muitas coisas. E outras vezes também a internet não é legal, então ele fica muito ocioso ali. E aí a hora que ele dá a entrada errado, ele dá a entrada atrasado. E aí isso aí pode atrapalhar um pouco. Então certifique-se também da sua internet, certifique-se também do seu computador, não fica abrindo um monte de coisa, deixa só ele operar sozinho, exclusivo, dá uma olhada na sua memória como que tá naquele momento de operação. Ele não consome tanto assim processamento. Mas existe máquinas aí que tá cheio de vírus, cheio de propaganda, cheio de coisas aí sobrecarregando e faz com que o computador também fique lento, fique travando. Então essas aí são minhas dicas para vocês. Espero que todos consigam aí o sucesso desejado. Foi um robô que foi muito trabalhado, vários anos de estudo. Às vezes a pessoa julga o robô por uma operação, mas não é uma operação. Tira pelo menos um mês de operação todos os dias para você ver no final do mês o desempenho. Analise também a sua conduta para ver se você está tendo um psicológico, se você está tendo um gerenciamento. Não jogue somente a culpa no robô. Porque as ferramentas elas são boas, mas se a gente não saber trabalhar com elas, de nada adianta. Então, esses são os conselhos que eu queria deixar para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí. Deus abençoe a todos.